17 de abril de 2024, que alegria, porque hoje vou receber Dr. Wagner José Penereiro Armani, que vai contar para a gente um pouco sobre essa obra aqui, Teoria Geral da Empresa. Esse é o volume 1, ele escreveu com a autoria do Dr. Rodrigo Eduardo Ferreira e o Diogo Cressoni Joveta. O volume 2 vai tratar dos direitos das sociedades, a gente marca um outro dia aqui para falar dele. E ele escreve também com o Dr. Rodrigo Ferreira, o Diogo Joveta e a Stefane Vendemiato Penereiro. Tá? Então, a gente vai ter uma outra data para o volume 2. O volume 3 ainda está no prelo. Olha só, já tenho aqui ele. A parte que eu mais adorava do direito empresarial são os títulos de crédito que ele escreve sozinho. Então, ele volta em outras datas, mas hoje a gente começa. Está aqui. Olá, doutor Wagner, boa noite. Oh, caiu. Não estamos te ouvindo. Está mudo. Não. Sem você ouve? Agora te ouço. Muito bom. Boa noite, doutor Wagner. Eu tirei o fone aqui, eu tirei o fone. Fez bem, fez bem. Como eu nunca fiz live em Instagram, eu não sou... Aí fica difícil para mim, né? Não é... Tem dificuldade nenhuma. Live no Instagram é só começar, depois você não para nunca mais. Então, depois, cara, que veio a pandemia com aquela live, eu cansei um pouco de... Aí eu falei... Aí começou lá no Instagram e eu não fiz, assim. Mas eu, às vezes, gravo uns vídeos, algumas coisas assim, mas live eu nunca tinha feito. Então, boa noite, Leonardo. Tudo bem? Ótimo, Wagner. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por ter escolhido a Editora Foco para essa coleção que, sem dúvida nenhuma, engrandece o mercado jurídico, que ajuda consideravelmente aqueles que têm acesso à biblioteca virtual ou que vai comprar o livro físico. Enfim, é uma obra que traz vários pontos de interesse para os estudantes e também para os operadores de direito. Mas antes de a gente falar disso, eu queria que o senhor me dissesse como é que foi a ideia de escrever uma coleção em volumes, assim, por que escrever uma coleção e o que ela traz de novo para esse mercado? Bom, na verdade, assim, a ideia inicial de escrever uma obra foi por conta do meu doutorado. Eu adoro as obras de direito empresarial de vários autores, né? Do professor Fábio, do professor Marlon, do professor André, da professora Paula. Então, eu sempre fui muito apaixonado, né, pelo professor Gladstone. Sempre fui muito apaixonado pela leitura das obras jurídicas, né? E eu sou professor da PUC de Campinas e o meu jeito de dar aula é sempre baseado em tópicos. Então, depois que eu concluí o doutorado, eu tinha um material ali por conta da minha tese, eu chamei o Rodrigo, que também fez um mestrado, e o Diogo, que fez o doutorado, para a gente, juntos, né, escrevermos aí o livro. Como eu gosto muito de história em quadrinhos, gosto muito desse universo geek, eu quis trazer isso, eu levo muito isso na minha sala de aula e eu quis trazer isso também para minhas obras. Porque, assim, a doutrina, normalmente, o mercado, ele é focado ou para concurso público, ou para um profissional já formado. Dificilmente, isso aí, dificilmente você encontra uma doutrina pronta e especializada e focada para o público de graduação, né? Eu acho que a forma de escrita é muito rebuscada, muito complexa, e eu gosto muito de trabalhar com o básico, né? Com a base, porque a graduação é isso, né? É você levar a base para o aluno se interessar pelo tema e depois buscar outros caminhos, uma especialização em direito societário, em direito marcatório e assim por diante. Então, eu pensei muito nessa questão da base. E como eu sentia a falta na doutrina, de novo, os colegas são ótimos, né? Mas para aquele que está fazendo graduação, tem uma certa complexidade que eu achei que poderia ser quebrada. E trazer esse universo, né, geek, de super-herói, de fantasia,
na obra, né, dar exemplos de filmes, de história em quadrinhos, ou você trazer uma ilustração, facilita o aprendizado, né? Tanto que teve aquela onda dos mapas mentais. Então, essa foi a ideia. A gente pegou o material técnico, o material é completamente técnico, como eu falei, Não há da um minha demérito tese de sobre o doutorado. conteúdo pelo fato dele ter essa abordagem mais sutil, mais suave. Não, pelo contrário, eu acho que é instigante, né? Exato, olha lá, você tem várias figuras, né, dentro para mostrar, né, e para tentar levar para o leitor uma forma diferente de analisar. Então, você tem ali, por exemplo, vamos, eu gosto muito desse exemplo aqui, né, de trabalhar com o poder de controle na sociedade anônima, que é um tema super complexo, né, e super atual, em várias discussões, a gente está vendo vários casos de sociedade anônima, e que foi trazido de forma, obviamente, tangenciando no filme do Homem de Ferro, em 2008. Sim. Né? O primeiro filme do Homem de Ferro, ele faz toma uma decisão, uma deliberação na sociedade anônima lá da Stark, que acaba trazendo impacto para a companhia. E lá no filme seguiu a obra, seguiu o fio como se nada. Né? Caiu as ações, está tudo certo. Se fosse no mercado, o hecatombe que daria seria muito grande. Hecatombe, né? Então, assim, trazer isso para uma doutrina, né, para os alunos, ter uma visão, eles conseguirem fazer esses paralelos, eu acho que é melhor. Eu, quando aluno, adoraria isso, na verdade. Eu olhava o professor e ficava fazendo o link, né? O que será que isso tem no meu dia a dia, no meu cotidiano, né? Qual que é a importância do direito empresarial, né? Eu acho que essas são as dúvidas que a maioria das pessoas tem e as obras a obra foi feita para tentar sanar essas dúvidas. E assim, eu tenho muita coisa para falar sobre o que eu penso do direito empresarial. Então, um livro não era o suficiente. Até porque, na faculdade, nós temos 4 semestres que tratamos de direito empresarial. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe cada um dos semestres em obras específicas, cada um do tema na coleção, para poder fracionar, poder trazer maior conteúdo possível para o leitor e fazer um link com as disciplinas que estão nas universidades, não só em Campinas, mas também em outras universidades, né? Eu busquei um pouco sobre isso. E o Diogo e o Rodrigo, como eu disse para você, eles também, né? O Rodrigo concluiu o mestrado e o Diogo concluiu o doutorado. Então, nós nos reunimos naquela época para escrever os livros. A Stephanie, que você citou ali sobre o segundo livro, que depois a gente vai fazer uma live específica, ela é minha prima e ela trabalhou muitos anos no CAD. E Olha, ela trabalha no quero universo muito conversar com ela. São Paulo. Oi? Quero muito conversar com ela. Ela é muito legal, cara. Ela é muito inteligente. É uma menina de ouro. E ela... Aí eu convidei ela para escrever a parte de concorrencial do livro, sobre esse aspecto prático dela, tanto dentro do CAD quanto no escritório especializado em concorrencial. E ela aceitou. Então, por isso que o segundo volume tem a Stephanie. E títulos de crédito, como é um livro, né, que é o 4º volume, como títulos de crédito não é uma matéria que as pessoas têm muito gosto, só eu, né, aparentemente, eu escrevi sozinho a obra do volume 4. O volume 3 seria contratos empresariais. Eu estou escrevendo, né, até conversando essa semana aqui sobre a proposta minha e do Leonardo Aquino, né, que é um professor lá de Brasília, que tem um material vasto e um conhecimento vasto de contratos empresariais. Então, a gente já está escrevendo para lançar o volume 3. E o 5º volume vai falar sobre o direito de insolvência, né, falência e recuperação judicial. Então, eu estou seguindo exatamente a ordem, por isso que o número lá pulou 3, mas por quê? Porque a ordem de apresentação dos temas é essa. Eu sei que foi estranho para a editora no momento, né? Vocês entenderam depois que a gente conversou, mas logo chega o volume 3 e aí fica tudo certinho, ninguém vai se preocupar com isso. O 3 e o 5 na sequência. O 3 e o 5 na sequência, né? A minha intenção é que eu possa desenvolver o 3, terminar e depois
fazer os 5. Eu gosto de focar, né? Se eu começar a escrever tudo, eu entrego tudo, mas eu não vou conseguir fazer na velocidade que eu quero. Esse final de semana eu já escrevia mais de 30 páginas de contratos empresariais. E tá ficando legal, hein? Tá ficando legal. Então, por isso da divisão, né, Leonardo, das obras em volumes, né? Para trazer aí todo o conteúdo programático de um curso de graduação. Que pese, né, ser voltado para os alunos de graduação, o conteúdo ele é aprofundado. Então, outra coisa que é diferente das demais doutrinas é que toda vez que eu lia uma doutrina, o autor falava o seguinte: nos termos do artigo 1029 do Código Civil, poderia ser exercido direito de retirada. Eu falei, peraí, né? Eu ia lá no Vadimeco, pegava direito de retirada, tá, legal. Não, então eu quis colocar os artigos em nota de rodapé, né? Então, o leitor, ele tá lá, artigo 1029, no rodapé vai ter o artigo 1029. Então, ele não precisa buscar na internet, pegar um vadimeco, tá tudo no livro. E também todos os conceitos são baseados ou em artigos científicos ou em doutrinas renomadas. Então, todo o conteúdo do livro está escrito com as minhas palavras, com a do Diogo, do Rodrigo, dependendo do livro também. E a nota de rodapé traz o pensamento da doutrina específica daquele tema. Então, eu gosto muito, por exemplo, eu estava escrevendo o capítulo de representação comercial para contratos empresariais. Eu peguei um livro específico de representação comercial, fora todas as obras que eu já conheço, e vai estar lá um cara de peso, assim, uma pessoa de peso, né? Um autor ou uma autora de peso para fundamentar todo o que eu estou tratando naquele tema. Então, essa é a minha forma de trabalhar, né? E tentar trazer para o leitor aí o conteúdo mais mastigado possível, né? Para aquela pessoa não ter necessidade de buscar em outras fontes naquele momento. Obviamente que depois, se ele quiser se aprofundar, se quer conhecer mais sobre o assunto, ele pode buscar com outros autores, e isso não vejo problema nenhum. Mas naquele momento eu quero que ele esteja focado no livro. Então a leitura tem que ser prazerosa, né? Por isso que eu gosto de usar todas essas formas de citação da cultura geek, que eu acredito que na graduação muitos alunos gostam e está em voga hoje em dia. O Wagner, essa sua perspectiva, esse seu olhar cuidadoso sobre quem é o autor que tem um livro específico sobre o tema, o que eu posso trazer, funciona como um filtro para o leitor, né? E isso ajuda demais. E invariavelmente, né, Wagner, você está antenado com o novo perfil do estudante de direito, né? Eu discuti ainda na semana passada, né, aquele perfil do estudante de direito, provavelmente que você, a colega Maria de Fátima Freire de Sá, com quem eu conversava sobre a situação, mudou. O aluno de direito não é mais o que era antigamente. Ele, infelizmente, não teve acesso à mesma base teórica que nós tivemos. Então, uma obra sua é importantíssima para esse novo perfil, sem descuidar dessa análise técnica, dessa profundidade neutralizada por meio das suas palavras, cuidadosas, palavras essas que, com certeza, foram moldadas em sala de aula e que conhecem esse perfil do aluno, né? E, Wagner, pelo que você me falou, os livros vão seguir, então, o inventário clássico das universidades. Então, qualquer estudante de direito em qualquer universidade do Brasil pode se valer do seu livro para ser a coleção de orientação no direito empresarial. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Na verdade, a minha ideia, obviamente, que eu foquei, né, pela minha experiência nas faculdades que eu dei aula. Atualmente, né, eu sou professor da PUC de Campinas, já há 16 anos. Então, 16 anos. É que eu continuo na faculdade há 16 anos. Né? Sim. Mas eu passei por outras faculdades, eu conheço também, nós temos um grupo de professores de direito empresarial, com os maiores nomes do Brasil, que são meus colegas, e eu tenho acesso ao inventário também das outras universidades. Obviamente que sempre tem uma que vai puxar de um lado do outro, é natural isso, né? Até a gente estava discutindo lá no grupo a briga que é para manter a quantidade de aulas
em direito empresarial, muitas universidades não Espremendo, entendem a né? importância, reduz o currículo, né? E a dificuldade que os colegas têm de passar por temas super relevantes. Lembrando que o empresário é quem fornece produtos e serviços para a comunidade toda. Se existe o iPhone, se existe um celular, um computador, um quadro, livros, é por causa do empresário, né? Uma editora como a Foco. Então, assim, é muito difícil, né, você pensar numa exclusão da compreensão do direito empresarial numa universidade. Isso é descabido. Então, é a base, né, da sociedade. Pois é. Eu brinco, né, com meus alunos que se não tivesse direito empresarial, se não tivesse empresário, não teríamos direito do consumidor, porque o fornecedor é o empresário. Não teríamos o direito do trabalho, porque o empregador é o empresário. Não receita, porque o principal contribuinte é o empresário. Então, o direito administrativo, todos os ramos do direito, e eu gosto de trazer isso no início da obra, inclusive, se relacionam com o direito empresarial. O fundamento do modo capitalista, né, do sistema capitalista, é o empresário, né? Queiram ou não, né? O fato é que nós estamos no regime capitalista e o empresário, né, o Estado entrega a iniciativa privada as fontes de produção de produtos e serviços para o mercado. Então, a importância do direito empresarial está exatamente nessa necessidade, né? Quem não está nessa sintonia, acho que não usa celular, né? Não usa computador, né? Vive no mato, porque a realidade dos bens de produção e o direito empresarial está intimamente ligado. Né? Não estou discutindo aqui uma questão política, eu estou questionando apenas uma questão prática, né? É o fato. Vocês são empresários, assim como eu sou empresário no meu ramo da advocacia, por exemplo. Verdade. Ô Wagner, você tem um cupom de desconto para quem tiver interesse em conhecer as obras e ter ali 20% de desconto no site da Foco, né? Armani 20, já. Pô, Armani, você que está vendo ao vivo, em reprise, no Spotify depois, vai lá no site da Foco, o livro é bacanérrimo, você consegue baixar as primeiras páginas e conhecer a forma de escrever do Wagner, do Rodrigo e do Diogo. E eu vou fazer aqui, Wagner, um sobrevoo sobre o seu sumário, um hábito que eu adquiri anos atrás fazendo uma live com um grande amigo. E aí, se você quiser me interromper para, olha, é importante aí desse capítulo é falar, por exemplo, do direito empresarial ou da livre iniciativa. Então, fica à vontade para você me parar, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. O livro começa com a teoria geral da empresa, o capítulo 1, Introdução ao Direito Empresarial, o capítulo 2 é Teoria da Empresa no Brasil, o capítulo 3, Obrigações comuns ao empresário, capítulo 4, Estabelecimento, capítulo 5, Propriedade industrial e o capítulo 6, o Direito concorrencial. Então, isso compõe o direito empresarial, teoria geral da empresa, não é isso? Exatamente, né? Eu fiz um pouco de engenharia civil e eu era professor de Kumon, né? Minha mãe tinha uma escola de Kumon, então matemática, o raciocínio lógico. E aí, né, o meu pensamento dentro de direito empresarial segue uma lógica, né? Então eu vou desenvolvendo a teoria da empresa, que é a teoria que sustenta o direito empresarial hoje, né? Está em algumas discussões, obviamente, né? E eu trago essas discussões. E é legal, outro ponto interessante, como nós somos em 3 autores nessa primeira parte do curso, é que eu, Rodrigo e Diogo não visualizamos as mesmas coisas. Então a gente tinha várias discussões e eu precisava, junto com eles, conciliar para saber qual a posição ia ser posta no livro. E muitas vezes a gente não chegava num consenso e durante o livro eu falo, a posição do Diogo é essa, o do Rodrigo é essa e do Wagner é essa. Ninguém está certo, ninguém está errado. Que legal. Simplesmente posições diferentes. Então, toda a construção do texto, Leonardo, é exatamente para desenvolver a teoria da empresa e os institutos relacionados com o empresário e o estabelecimento. Por isso, tratamos também de propriedade intelectual e concorrência nessa primeira obra, né, para ela finalizar. Aí, toda a estruturação jurídica do direito societário a gente deixa para o segundo volume, que aí é para encontrar a estrutura interna do empresário dentro dessa teoria. Então, é por isso dessa divisão. Exatamente.
Olha que lindo que ficou. E assim, né, Leonardo, uma das coisas que, quando eu estava tratando com a Roberta sobre os livros, é a questão da capa, né? Aliás, eu gostaria de parabenizar a editora aí por me fornecer capas tão maravilhosas e diferentes dentro do universo editorial, tá? Porque, assim, as capas de direito empresarial, com todo respeito, mas são sempre aquelas capas... Mesmo, década de 80. E eu falei para Roberta, eu particularmente gosto de coisas diferentes. Eu sei que vocês não vão chegar ao extremo, como eram meus livros independentes, né? Que era, de fato, capas de história em quadrinhos, que no mercado editorial a gente não consegue chegar nesse nível, mas vocês trouxeram, né, capas com prédios empresariais, levando, né, o leitor a compreender o conteúdo do livro pela capa. Isso é maravilhoso, sim, né, porque eu acredito que a capa é um chamariz para o leitor e ficou maravilhosa as capas. Eu sou muito fã eu fiquei muito apaixonado pelas capas dos livros, né? E eu confesso para vocês que quando vocês me mandaram, na hora eu aprovei, falei, não tem nem o que falar. Tá maravilhosa e eu fiquei muito feliz com isso. Então, bom, voltando aqui na ideia da estrutura, né? Os capítulos eles vão se desenvolvendo de uma forma racional. Eu estava dando uma aula de revisão essa semana e eu falei para a turma assim que eu precisava de uma cartolina para traçar a lógica do direito empresarial para eles imergirem no livro, né? Então, acho que a gente conseguiu fazer isso no desenvolvimento dos capítulos. Cada capítulo retoma o outro, cada capítulo retoma o outro. No final, tudo se encaixa. Parece um filme. Um filme. Muito bem. Wagner, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui conosco. A apresentação ela tem o foco de mostrar não só para a sua zona de influência, Campinas, São Paulo, mas para o Brasil, a importância do seu livro, como ele foi estruturado, como ele foi desenvolvido, para que em qualquer ponto do país as pessoas tenham acesso a uma obra como a sua. Parabéns e, mais uma vez, obrigado por escolher a Foco. Leonardo, eu que agradeço a oportunidade de poder falar para o Brasil inteiro por meio do Instagram da Foco. Queria agradecer os coautores também, o Rodrigo, que é meu sócio lá no Sartori Advogados, o Diogo, que é meu amigo de infância, que foram coautores desse primeiro volume. Depois eu falo mais da Stephanie, que é a minha prima, que está no segundo volume. Mas aí a gente marca um momento oportuno. Agradeço de coração a Foco por apostar na gente, né, por aceitar essa obra. É um sonho, na verdade, poder ter uma grande editora por trás das obras que nós escrevemos. Muito obrigado, viu, Leonardo? Um prazer enorme para a gente, Wagner. Sinta-se em casa, seja bem-vindo. Obrigado. E que venham outros trabalhos. Estamos à espera do volume 3 e 5. Eles vão sair em breve. Se Deus quiser e Ele quer. Muito obrigado pela sua presença, a todos que estiveram conosco. Obrigado, fiquem com Deus, com saúde. E semana que vem a gente volta com o Wagner. Fique atento à nossa programação. Grande abraço. Até mais. Valeu. Fica com Deus, pessoal. Tchau.